Volta com o Correio Debate e a gente retoma aqui a conversa com o superintendente da Sudene, Evaldo Cruz Neto. A gente estava falando aqui, já no final do bloco anterior, de uma pesquisa, e ele relatou aqui que a Sudene fez essa pesquisa para saber aí como era o comportamento das empresas, das indústrias pós-Covid. Dá para extrair alguns dados dessa pesquisa? Você já pode adiantar? Sim, essa pesquisa foi entregue recente, ela é uma pesquisa extremamente importante. Essa pesquisa ela não serve apenas para a superintendência definir política pública, mas ela serve também para os governos estaduais, ela serve para as prefeituras municipais, porque esses dados da pesquisa eles conseguiram extrair algo que já era nosso sentimento, como por exemplo, que o Covid atingiu 59% das pessoas. E ele de forma majoritária atingiu aquelas pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos e que eram da faixa de 31 a 45 anos. Então a gente conseguiu tirar dessa pesquisa quem seria esse ator principal da pesquisa, quem foi mais atingido, uma pesquisa uma crise sanitária que atingiu de modo direto, principalmente essas pessoas. A gente conseguiu também puxar dessa pesquisa que parte dessas pessoas, elas migraram para o trabalho autônomo, e aí já vem uma preocupação dos órgãos governamentais de como recepcionar esse pessoal do trabalho autônomo nessa nova realidade, para que eles possam se manter no trabalho autônomo de forma segura, para que eles possam tirar sua renda desse trabalho autônomo. A pesquisa também, ela tirou algumas conclusões acerca dos programas emergenciais do governo federal. Aproximadamente 74% dessas pessoas fizeram uso do programa emergencial do governo federal. Algumas dessas pessoas, em torno de 24%, inclusive, melhoraram sua situação financeira do que de antes da pandemia. Então, isso atesta de fato, e aquele sentimento que todo mundo tinha de que o comércio tinha se aquecido novamente nesse período de pandemia, muito por conta do auxílio emergencial. A pesquisa trouxe também um pouco disso. E a pesquisa ela ficou bem ampla, porque a gente conseguiu ouvir de forma qualitativa e quantitativa tanto a população de um modo geral como os governos, né? De um modo geral, as pessoas esperam que a vida volte ao normal daqui a um ano. Então, esse dado tanto da classe consumidora quanto da classe empresarial, ela também bateu. Então, esse é o sentimento interno das pessoas, que somente retornará a volta do crescimento ou a sua situação empregatícia anterior daqui a um ano. Mas deu para identificar, por exemplo, o sentimento do empresário, do empreendedor, em relação a esse retorno? Está confiante, está temeroso, vai continuar investindo? Isso foi bem diferente de estado para estado. A Sudene, como abarca 11 estados em sua área de atuação, a gente conseguiu, de forma estratificada, pegar o sentimento individual. Por exemplo, a Paraíba tem um bom sentimento em relação à retomada de crise econômica, diferente do estado do Piauí, por exemplo. Então, a gente conseguiu pegar também de forma estratificada isso. Aqui na Paraíba, a gente tem um bom sentimento das pessoas de que retornarão à sua situação financeira de antes do pré-crise do Covid. Então, a gente também conseguiu pegar isso de forma bem clara na pesquisa. Você estava me falando que tem um levantamento também sobre o perfil das indústrias, não é isso? Aqui da Sudene, feito pela Sudene. Exatamente. Parte dessa pesquisa, ela vai servir também para a nossa programação orçamentária do FNE, que é aquele recurso operado pelo BNB. Esse recurso do FNE, ele é amplamente utilizado em toda a nossa área de abrangência. Para o ano de 2021, foram quase 24 bilhões de reais. Essa pesquisa e o sentimento da classe autônoma e o sentimento do que houve com o turismo, a gente pôde fixar melhor a programação para o ano de 2022, já pegando dados objetivos da pesquisa e extraindo isso de forma bem séria e responsável. Então, isso tem reflexo também em relação a isso. E a gente sentiu a necessidade da qualificação da mão de obra, porque mais de 80% das pessoas tiveram que se adequar a esse novo normal, se adequar a uma situação, se adequar ao mundo digital. E aí a gente iniciou o programa de revitalização da indústria nordestina, que a gente denominou de Nordeste 4.0. São programas de capacitação, residência tecnológica dentro das unidades Fabris, para que a gente possa estar deixando nossa indústria efetivamente preparada para os implementos de 5G e de outras tecnologias que vão advir nesses próximos anos. De um modo geral, a indústria do Nordeste, ela anda competitiva nessa área tecnológica? Dá para enfrentar as grandes indústrias de outros centros do país?
Ainda temos algumas dificuldades, a gente não pode negar. O que a gente acompanha em relação a isso, de forma super pé no chão, é de que, de fato, as empresas do sul e sudeste do país ainda são um pouco mais competitivas em relação ao do nordeste. E esse programa, ele traz um pouco nisso, ele traz um pouco da capacitação em residência tecnológica para que a gente possa estar igualando. Em que pese nós temos indústrias sensacionais na nossa região, indústrias que já são reconhecidamente 5G, são indústrias 4.0, a gente tem uma série de indústrias nesse sentido e que recebem incentivo da Sudene e que também vão participar do programa de revitalização da indústria. A Sudene ainda continua atuando com instituições, com equipamentos turísticos, por exemplo, hotéis, resorts? Esses tipos de financiamento ainda são feitos pela Sudene? Sim, tanto o acesso aos fundos de desenvolvimento para fins de financiamento desses novos empreendimentos, como também na linha de incentivos fiscais. O setor do turismo, ele é um setor prioritário para fins de recebimento da isenção de IRPJ, até 75%, como mencionei, e esse setor do turismo tem recebido isso. A gente sente, e aí eu tenho feito alguns trabalhos em relação a isso, especificamente aqui na Paraíba, que poucos hotéis ainda acessam a nossa linha de incentivos. Então já fica a mensagem para o setor do turismo que se enquadre nas nossas condições de ser lucro real e de estar amparado nessa situação do turismo para que possam fazer jus à redução de IRPJ de 75%. É que a expectativa do retorno também do turismo também é muito boa. Evaldo Cruz, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Nós conversamos aqui nos estúdios com o superintendente da Sudene, Evaldo Cruz Neto. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Hermes. Agradeço o convite e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez.